Oba, chegamos para mais uma palestra. Eu não sou Roberto Carlos, gente, mas eu gostaria de chamar aqui o meu amigo José Roberval Dantas de Macedo. José Roberval, numerólogo, oraculista, especializado em taromancia, cartomancia, numerologia e jogo de búzios, formado em administração de empresas e psicologia, especialista em logoterapia, que é análise existencial. É estudioso e pesquisador da simbologia do tarô, das cartas de baralho, incluindo o Petit Lenormand, e dos números que compõem o mapa numerológico. Realiza cursos e atendimentos oraculares, bem como aprofunda a análise do mapa numerológico e suas influências em prol do autoconhecimento. Hoje, José Roberval vai nos brindar com a palestra Baralho Petit Lenormand e Tarot de Tote, Semelhanças e Diferenças Simbólicas. O baralho Petit Lenormand e Tarot de Tote são dois sistemas divinatórios com estruturas próprias e distintas. Contudo, algumas lâminas demonstram semelhanças e diferenças simbólicas. O baralho Petit Lenormand possui 36 cartas voltadas para questões práticas reflexivas, enquanto o tarô possui 78 lâminas ou cartas, divididas em dois grupos, arcanos maiores e menores, com estrutura analíticas e imagens arquetípicas. Lembrando que nós temos aqui no Centro Cultural Esotérico da GAA, Escola de Astrologia, o prazer de tê-lo como professor, né? Então, assim, é realmente uma grande satisfação, né, tê-lo novamente aqui, poder falar que nós fazemos parte aqui desse nosso conjunto, né, de pessoas que levam esse conhecimento através do Centro Cultural Esotérico para bastante gente, e já temos algumas é, pessoas e turmas já, né, formadas aqui por nós, por você, e sempre com muitos elogios das suas aulas e etc. Mas é um prazer, então, tê-lo, e eu passo a palavra para você. Muito boa tarde, bom dia e boa noite, depender, né, do acesso a posteriori da nossa apresentação, minha querida Luísa, que é minha amiga e que é minha diretora, gente. Olha que privilégio, né? Você ter uma amiga que é também sua diretora pedagógica aqui no Centro Cultural Esotérico, que é uma casa que de fato tem demonstrado uma preocupação, uma boa preocupação com a formação, porque os nossos cursos não são só cursos, né? São de fato formações que levam o conhecimento teórico e prático para esse universo das mancias, da mitologia, do processo cultural que envolve, perpassa por tantos saberes, desde a antiga civilização até os dias de hoje. Meu muito obrigado por estarmos juntos nesse projeto e nessa casa que eu amo demais, que eu gosto demais de estar presente. E meu muito boa tarde também, meus cumprimentos a quem esteja por aqui, algumas pessoas muito queridas também, que já estudaram comigo, que já são colegas, outros que são colegas também, enfim, meu muito obrigado e meu abraço fraterno para todos e para todas, com muita alegria e muita satisfação. Podemos começar então? Bem, gente, a Luísa ela já falou aí, já fez a introdução do que nós vamos conversar, e baralho Petit Lenormand, o popular baralho cigano, e o tarô de Todd. Mas olha o detalhe da nossa fala: semelhanças e diferenças simbólicas. Aqui eu já estou chamando a atenção que o sistema divinatório de cada uma dessas propostas, enquanto mancias, seja o tarô, seja o baralho Petit Lenormand, tem os seus aspectos de individualidade enquanto estrutura funcional de oráculo. Tarô é uma estrutura de tarô, nós vamos ter que passar por isso aqui agora na minha fala, e o baralho, a cartomancia,
ocupa um lugar central dentro da cartomancia. E isso cria, sim, uma diferença enquanto sistemas oraculares, enquanto processo de mancia. Mas, enquanto aspectos simbólicos, sim, algumas lâminas, elas tendem a apresentar semelhanças ou diferenças. Agora, veja bem, nessa minha colocação, eu estou valorizando o lugar que o tarô ocupa e o lugar que o baralho Petit Lenormand também ocupa. Ou seja, eu não preciso necessariamente fazer uma salada de baralho com tarô para atender o meu consulente e chegar nos aspectos que o meu consulente, seja de forma reflexiva ou analítica, buscou uma orientação oracular. Não. Cada um está no seu respectivo lugar, mas essas mancias elas podem sim conversar, porque nós estamos falando de simbologia. E simbologia, ela é algo que perpassa o horizonte do nosso desenvolvimento enquanto personalidades, porque a gente está falando da antiguidade, a gente está falando da ancestralidade, a gente está falando das antigas civilizações, que mantêm viva, enquanto contextualização cultural e histórica, a manifestação dos símbolos, porque é a condição do humano em desenvolvimento, em muito, se dá pelo processo simbólico dos muitos alfabetos simbólicos existentes, e aqui no nosso material hoje de trabalho, que é a cartomancia e também a taromancia. Sempre que eu sou convidado a falar sobre esse tema, eu tenho que lembrar para muitos de nós que o tarô é um conjunto de cartas dividido em dois grupos: os arcanos maiores, que são 22 cartas, e os 56 arcanos menores. Se você encontrou algo nessa estrutura, numa editora, em uma livraria, mesmo que esteja, né, carregado sobre aspectos mitológicos, até mais do que a própria estrutura pré-estabelecida do alfabeto simbólico, assim mesmo será o tarô. Na imagem, eu estou destacando aqui a edição do Visconti Sforza, que eu acho que é uma edição ali do século XV, que muito remonta os tarôs clássicos, principalmente os que vão surgindo no século XVI e principalmente no século XVII. Quando a gente chega no século XVII, pensando em tarô, nós temos uma estrutura funcional de tarô. Quando a gente está pensando no século XIV, e aqui já Visconti Sforza no século XV, nós já temos uma ideia dessa estruturação, dessa fundamentação, mas no século XIV ainda não. Nós temos lâminas de tarô, nós temos obras de artes, né, condicionadas aos reinados e castelos de tarô, mas muito provavelmente ainda não uma estrutura funcional enquanto mancia. Até porque o tarô, quando a gente vai estudar ali o século XIV, quando começam a aparecer os primeiros jogos de cartas que ainda nem são referenciados em tarô, os jogos eles são criados especificamente para o entretenimento, ou seja, as mancias elas surgem no processo divinatório com o processo de aculturação do Oriente Médio, com o comércio que se desenvolve fortemente na Europa, especificamente na Itália, e os sistemas divinatórios eles vão remontando os processos culturais, assim como Itália, Espanha, Alemanha, França, Inglaterra, criando, a partir dos seus próprios baralhos, influenciados pelo comércio oriental e europeu, vão criando suas conotações também culturais em cada povo europeu. Daí, a gente já vai entendendo que a estrutura do tarô, ela sim, ela se apega a uma fundamentação estrutural. E o baralho Petit Lenormand,
que é o conhecido baralho cigano, e não é só conhecido como baralho cigano no Brasil, mas também em Portugal, é esse termo muito referenciado a ele. Eu ainda me pego hoje em dia, até com colegas e mais autores, chamando o baralho Petit Lenormand, ou baralho cigano, chamando de tarô. E isso faz parte de uma incompreensão do próprio processo distinto oracular, onde o tarô obedece sim uma estrutura própria, assim como o baralho Petit Lenormand, como o baralho cigano. Então há diferença estrutural entre esses propostas oraculares de baralho e de tarô. Quando eu estou falando que há diferença estrutural, é porque o seu sistema de composição e até o próprio processo divinatório é também diferenciado, obedecendo a cada um aspecto de suas mancias sugeridas no emprego teórico e prático oracular do desenvolvimento do baralho, aqui Petit Lenormand e também o tarô de um modo geral. Lá no século XVII, quando a gente tem muito mais propriedade já de muitas outras edições de tarô, o tarô nos é apresentado em sua inteira configuração, das quais nós temos hoje 78 lâminas, 22 arcanos maiores, 56 arcanos menores. As ilustrações que eu estou utilizando aqui nessa lâmina é do tarô de Thoth, do tarô editado em 1978. Né? A gente sabe muito bem que Frieda Harris foi quem ilustrou as lâminas do tarô de Thoth, o chamado tarô também de Crowley, e quando ele idealizou a perspectiva de um tarô, tinha apenas como interesse, em suas primeiras ambições, fazer uma reedição do tarô medieval. E tanto que o próprio Crowley achava que seria um trabalho rápido e que não levaria mais do que 3 meses. Mas isso mudou de configuração ainda em 1938, quando o baralho, de fato, começou a ser ilustrado para uma proposta filosófica e até teológica nos elementos culturais e mitológicos que Crowley vivia. E aí a gente não pode deixar de lembrar os nossos colegas que o Crowley ele estruturou e fundou a ordem religiosa e filosófica Telema, mas a sua expressiva e vasta fonte de sabedoria se vinha muito das imersões que o próprio Crowley se submeteu ao Egito. Ele fez pelo menos 2 grandes imersões, mas viagens ao Egito provavelmente ultrapassou a conta de 5 e 6 viagens. E esses elementos que ele encontra simbolicamente no Egito, e muito fundamentando em mitologia, ele traz para as lâminas do tarô de Thoth com uma perspectiva de estruturação do tarô, ou seja, ele mantém um nível de um tarô clássico, mas numa linguagem surrealista, onde esses adereços mitológicos povoam o imaginário de Crowley, enquanto fundamentação filosófica Telema, até porque da Golden Dawn ele foi membro por muitos anos. A Golden Dawn é uma ordem secreta, esotérica em sua época, que ainda se mantém hoje em dia, nos dias atuais. São Paulo, por exemplo, referencia muito no Brasil uma unidade de trabalho e pesquisa dessa sociedade. Telemann se destacou muito a partir da mitologia egípcia, também dos movimentos simbólicos hindus, e, claro, evidentemente, daquilo que ele tratava como o ocultismo, a magia. Quando eu convido colegas e alunos ao estudo do tarot de Thoth, eu não estou desconstruindo uma estrutura clássica do tarot, muito pelo contrário. Se Frieda Harris não fez isso e Crowley também não fez isso, não seria eu que iria me propor a fazê-lo. Mas eu estou convidando os colegas
para a gente compreender esse pensamento, esse aspecto filosófico que o Crowley traz para o Tarot de Thoth, dentro de uma linguagem simbólica muito atualizada e contextualizada em dois aspectos. O primeiro é manter o tarot com uma estrutura clássica de funcionamento, ou seja, Luísa, que é mestra em tarot de Marselha, ensina aos seus alunos como interpretar as lâminas do tarot de Marselha e, por sua vez, está também ensinando a interpretar qualquer outro tarot que tenha essa compreensão clássica. Mas o segundo aspecto que eu abordei aqui na oracular do ano passado é a quebra da hegemonia masculina no tarot de Thoth, onde em muitas lâminas a mulher passa a ocupar um lugar de empoderamento. Esse nome é atual, mas o Crowley já entendia dele lá no século XX, quando idealizou o tarot, e Frieda fez questão de ilustrar isso com maestria, trazendo o feminino para a cena intelectual, a cena do ocultismo, a cena da magia, da mitologia, mas, sobretudo, a expressiva cena do desejo da mulher, que nos tarôs clássicos, pensando aqui do ponto de vista dessa estrutura europeia, valorizava o homem, né, a condição do masculino como gênero de destaque mais forte. Não é à toa que nós temos o rei, o cavaleiro e o valete, né? Dando lugar apenas à rainha. No tarot de Thoth, nós temos em configuração a rainha, ela seria a provedora, a condutora, a idealizadora intelectual e pessoal das condições de mulher e de sociedade. E aí ele rebaixa a condição do rei para cavaleiro. Do cavaleiro, ele rebaixa para o valete. E o valete, ele destaca a se chamar de princesa. Então ele cria rainha e princesa, cavaleiros e príncipes. Ou seja, ele distribui papéis no que hoje nós falamos de sociedade igualitária. Ele já buscava isso lá na ilustração do tarô com Frieda em pleno século XX, mais precisamente entre 1938 e 1943. Tá? O Petit Lenormand é um baralho em relação ao tarô, não o tarô de Thoth, mas em relação à estrutura clássica do tarô, é um baralho jovem, final do século XVIII, mais especificamente 1799. Um alemão resolveu estruturar figuras e imagens em um jogo de cartas, e ele tenta, já que é alemão, ele tenta buscar conhecimento do que existia de cartas de baralho na Alemanha, não de cartomancia, de cartas de baralho. E o baralho alemão, utilizado para jogos de azar, por exemplo, eles tinham apenas os personagens, reis, damas, valetes, e as nomenclaturas dos 10, 9, 8, 7, 6 e ás. As outras configurações de cartas que a gente conheceu no baralho francês, que a gente conheceu nos baralhos ingleses, não se destacavam no baralho alemão. Então, ele pensou em um conjunto de 36 cartas, figuras, que pudesse acompanhar as 36 cartas de um baralho de jogos qualquer, de diversão, lá na Alemanha. E, claro, compreendendo uma linguagem de baralho, ele faz isso dividindo em 4 naipes. Dos naipes que nós vamos conversar sobre as mancias que nós temos hoje. Cada naipe de um baralho nessa estrutura, agora falando em cartomancia alemã, cada mancia, cada estrutura simbólica dessa, compreende aquilo que nós conhecemos do baralho nas nossas mancias, seja do continente americano, o nosso, seja da cartomancia influenciada muito fortemente da cartomancia francesa. Nós temos naipes que representarão os nossos sentimentos,
Nós teremos naipes que representam as nossas atitudes, né? Sentimentos em copas, por exemplo, atitudes em paus, que concretiza, torna o objeto concreto nos naipes de ouros, e também avança sob a égide do intelectual, do elemento A, como é o caso dos naipes de espadas. Quando se distribui desta maneira, representa sim uma estrutura de baralho que entra nos jogos preditivos, como são as grandes mancias devotas das nossas muitas cartomancias. Eu falo das muitas cartomancias porque quando a gente estuda cartomancia, você estuda cartomancia alemã, cartomancia italiana, espanhola, francesa, inglesa. Essas são as mais influentes nas cartomancias do mundo. Só que aquela que mudou a estrutura de se pensar formas divinatórias e preditivas de um baralho, sem nenhuma dúvida, foi a cartomancia francesa. Isso porque no século XVIII, e se estendeu ao longo do século XIX, provavelmente foi a cartomancia com maior influência nas cartomancias que nós temos hoje. Vá comprar um baralho para você apenas se divertir. Os elementos desse baralho são baseados na estrutura da cartomancia francesa. Vá comprar na editora um baralho Petit Lenormand, um baralho cigano. Na grande maioria das edições, mais de 90% das edições mundiais do Petit Lenormand, corresponde a essa simbologia aqui, ó, de naipes, da cartomancia francesa. E isso não é só simbolicamente falando, é também no repertório, no processo interpretativo, se dá também muito do repertório utilizado da cartomancia francesa do século XVIII, do século XIX. Isso eu estou falando enquanto cartomancia e também taromancia, né? Se esse mercado, esse apogeu, centralizou muito na França, então, evidentemente, que os países, muitos da Europa, do continente americano e de muitas outras influências, foram também perpassadas pela cartomancia francesa. Voltando ao Petit Lenormand versus o Tarot de Tot, que é a nossa matéria de estudo hoje aqui, eu trago os 4 naipes de um baralho alemão independente de cartomancia. Então, nós vamos ter corações, que representam copas, nós vamos ter folhas, que representam espadas, nós vamos ter bolotas, que representam paus, e nós vamos ter sinos, que representam ouros. Aqui no Centro Cultural Esotérico, anualmente, nós oferecemos uma oficina de cartomancia. Nessa oficina, são 2 meses de estudo, nós adentramos nesse universo das cartomancias, principalmente a estrutura europeia de cartomancia. Então, a gente estuda cartomancia italiana, cartomancia alemã, cartomancia espanhola. E quando a gente chega na cartomancia alemã, que influencia o baralho Petit Lenormand, nós nos deparamos com essas linguagens simbólicas e novas de naipes. Mas não se assustem. Quando a gente migra para a cartomancia francesa, e aí a gente tem um destaque aqui, o tarot de Tot, que é influenciado pela cartomancia inglesa, nós vamos ter também os naipes de copas. Né? Aqui em Tot, representando por taças. As folhas lá da cartomancia alemã ficam na Alemanha. Nos tarôs sob influência inglesa ou francesa, espadas serão espadas. Em muitas cartomancias, bolotas ficou na Alemanha, mas os bastões nós encontramos fortemente na cartomancia inglesa e um pouco de influência na cartomancia francesa, que recebe muito mais a denominação de paus. Crowley, ele quis mudar de pentagrama, de ouros, o naipe da materialidade, da objetividade, e ele colocou como nome denominação de discos, que lá na cartomancia alemã vai se chamar de sinos.
Essa estrutura aqui, alemã, versus a estrutura do Tarot de Tote, vai compreender o objetivo da idealização do baralho cigano, do Petit Lenormand, que foi para se tornar um jogo de tabuleiro. O saudoso Johann Caspar Henschel, ele faleceu ainda jovem na Baviera, ou seja, ele não conseguiu ver a proliferação do baralho que ele havia idealizado. Esse baralho, ele migrou para a França. E quando ele chega no século XIX na França, se ele foi divulgado no final do século XVIII, então na França só no século XIX que ele perpassa pela cartomancia francesa. A ideia de tabuleiro, única e exclusiva, que foi criado para este baralho, chamado Jogo da Esperança, da Spiel der Hoffnung, lá na França, ele muda essas configurações. Os jogos de tabuleiros continuarão acontecendo, mas agora na forma de mancia. Jogos preditivos, divinatórios. Aquela tiragem chamada de mesa real, ou o grande tablô, né? Os variados tabuleiros do baralho cigano, do Petit Lenormand, que eu tenho alunos que estão assistindo minha palestra nesse momento, sabem muito bem disso. Esses tabuleiros, eles são derivados da sua origem alemã, mas perpassando pela cartomancia francesa, logo são idealizados como métodos de tiragem. Os meus caros colegas sabem muito bem que uma andorinha só não faz verão. Então não adianta eu conhecer apenas de cartas, de naipes e de figuras. Eu tenho que também compreender de metodologia. Como é que eu vou sortear uma carta, seja do Tarot de Tote ou seja do Petit Lenormand, e onde eu vou colocar essa carta apenas em cima de uma mesa coberta por uma inesquecível toalha? Não. É preciso ter uma metodologia de tiragem. É preciso que nós saibamos onde e o que fazer com essas cartas no processo que eu chamo de interpretação. O cartomante e o taromante, ele interpreta a simbologia. De uma metodologia, por exemplo, como essa, de um, de um tabuleiro, né? De uma perspectiva de tiragem, onde naipes e figuras preditivas ou potencializadas numa estrutura reflexiva e analítica, que eleva o consulente à base do autoconhecimento, na interpretação, ele vai ter a compreensão de uma linguagem simbólica, dentro de uma estrutura simbólica, que podemos até devotá-la de alfabeto simbólico, e corresponder isso a uma tiragem, que é um método de leitura, se dá a interpretação. Os nossos consulentes, provavelmente, eles são agraciados com jogos de cartas do processo divinatório, quando a esse cartomante ou taromante tem essa preocupação de entender o repertório de uma linguagem simbólica, interpretá-la à luz de uma metodologia. O baralho Petit Lenormand, ele se perdeu muito ali no século não, na década de 80, quando ele era nomeado de tarô. E o nome popular se manteve ainda entre muitos profissionais hoje, e que equivocadamente rompe com uma estrutura clássica chamada de cartomancia. A cartomancia, em seu advento, dela se deriva muitos outros jogos de cartas, assim como o tarô e tantos outros tabuleiros, envolvidos tanto ao tarô quanto aos baralhos, que são inúmeras edições. Hoje em dia, inclusive, nós temos até baralhos de entidades aqui no Brasil, ou seja, outras derivações mitológicas
de baralho, que também precisam compreender a uma estrutura simbólica de repertório, mas também metodológica de tiragem, para se fazer compreender. Aqui, preocupado com o consulente, porque é ele que vem a um jogo de cartas e que precisa ser orientado. É de suma importância, enquanto profissional oraculista que sou, e além de ser professor, eu atendo os meus consulentes há pelo menos 36 anos, completando este ano, a orientar o consulente do ponto de vista estrutural daquilo que você está oferecendo para ele. Não exatamente só do que ele está querendo ouvir, porque muitas vezes ele vai ouvir alguma coisa, ou vai escutar alguma coisa. Ouvir e escutar tem lugares diferentes na nossa análise, não é? Quando você escuta, você está fazendo uma reflexão, uma análise também. Quando você só vai ouvir o que o outro está lhe falando, você se perde muitas vezes na informação. Porque baralho não passa informação para ninguém. Baralho e tarô transmite conteúdo a partir de um processo interpretativo. Semelhanças e diferenças simbólicas são possíveis, estruturais não. Se cada um está num segmento de escola, então a estrutura ela é totalmente diferenciada entre um Petit Lenormand e um tarô, por exemplo, aqui de Tote. Eu trago em forma de provocação aqui, por exemplo, a carta 1 do Petit Lenormand, que é o Cavaleiro. Essa edição que eu coloquei aqui, ela traz uma edição muito original do Petit Lenormand, que quando chega na França, ele alcança, de um lado, o lado esquerdo seu, da, da sua observação na tela, são os corações, uma proposta alemã de naipes, e no lado direito que você está enxergando, naipes da cartomancia francesa. Essa edição está ocupando os dois naipes. E eu trago uma figura simbólica do Cavaleiro de Copas, que seria o antigo Rei de Copas que a gente conhece no tarô de Marselha, por exemplo. Veja bem, quando eu estou trazendo o Cavaleiro do baralho cigano, Petit Lenormand, e tentando trazer semelhanças ou diferenças com o Cavaleiro de Copas, esse Cavaleiro de Copas, do Tarot de Tote, poderia ser também o Cavaleiro de Bastões, poderia ser também o Cavaleiro de Espadas e poderia ser também o Cavaleiro de Discos, porque o naipe no baralho Petit Lenormand ele tem uma importância significativa, mas não modificadora da imagem. Ou seja, o naipe de copas não modifica a linguagem simbólica do cavaleiro, porque o cavaleiro ele está remetendo uma ideia de acontecimento e o naipe está apenas dizendo como o consulente estará diante do acontecimento, como ele vai se apresentar ao acontecimento. Esse sentimento, essa subjetividade, eu vou alcançar em copas. Mas, por exemplo, no Cavaleiro de Copas, que eu também tenho a manifestação das emoções, da subjetividade do consulente perante a ordem realizável que virá para ele, não difere enquanto Cavaleiro de Discos, enquanto processo interpretativo, mas difere enquanto objeto de estudo. Porque se é discos, se é ouros, eu falo da materialidade, não é? Da concretização, diferentemente da subjetividade de copas e assim sucessivamente. Um pouco mais à frente, uma segunda lâmina, muito discutível entre os baralhos, e aqui eu trago uma edição do Petit Lenormand, uma edição já mais focada na edição francesa do naipe. Nós temos um seis de copas e figuras, imagem da estrela. No tarot de Tote, eu tenho uma imagem feminina que parece se desnudar.
de uma condição de vida, muito expressiva no elemento água. Observa que tanto no tarô de Marselha, nos tarôs clássicos como um todo, o elemento água é muito destacado perante a imagem feminina da estrela. Aqui em Petit Lenormand, nós não temos esse destaque de figura feminina, nem tampouco do próprio elemento água, a não ser o naipe, que é o seis de copas, associado ao elemento água. Então, nós temos essa semelhança de elementos, mas nós temos uma diferença. No Petit Lenormand, que é um baralho que se estruturou numa realidade urbana e rural do século XVIII da Europa, ele não traz aspectos do personagem, como o tarô de Tote e os tarôs clássicos se propõem como uma figura. E esse personagem depende do gênero, muito bem sabemos disso, claro. Mas ele se propõe a um processo reflexivo. O que é que vai estar brilhando? É uma estrela ou é o personagem? E se eu responder é o personagem, quem é o personagem da causa? Você, o consulente. E o termômetro, como eu vou enxergá-lo diante desse brilho, será acompanhando o seis de copas. A sua pacificação, a sua perspectiva harmoniosa emocionalmente. Com o quê? Com o que você vive na sua vida. Ao destacar o personagem estrela no tarô de Tote, Crowley buscou trazer a ideia do feminino, que se desnuda das amarras impostas pela hegemonia masculina dos séculos anteriores ao século XIX. Um pouco mais à frente, temos aqui uma discussão a fazer. A Torre, carta 19, do Petit Lenormand, baralho cigano, acompanhada de seis de espadas. Seis de espadas é um naipe que se relaciona muito com a perspectiva dos novos conhecimentos intelectuais que eu vou buscar em alguma fonte, uma fonte universitária, um livro que requer uma leitura, porque no Seis de Espadas eu estou tomado por uma dimensão de que algo eu preciso revisitar no mundo da intelectualidade, no mundo dos saberes. E provavelmente eu ainda não sei muito bem por onde fazer isso. Mas eu me deparo com um elemento, com a imagem da torre, que diferencia bastante da torre proposta pelo tarot clássico, e aqui destacando o tarot de Tote. A torre do Petit Lenormand, ela lembra das instituições públicas, das instituições governamentais, lembra dos templos religiosos, das igrejas, dos terreiros, lembra de algo que parece criar uma formalidade. E para o Petit Lenormand, essa formalidade ela tem uma representação de estrutura, de organização do sujeito perante as condições de vida diária que ele manifesta e de rotina que ele vai viver. Na torre proposta por Crowley no tarô de Tote, já abre logo com a visão do deus Horus, esse olho que se destaca ali na imagem quase central da lâmina, é o deus Horus, ele traz isso da mitologia egípcia. Ele traz numa ideia de um Deus. Agora veja bem, não é o Deus místico, não é o Deus sobrenatural. É a centelha do Deus na condição humana, que na torre precisa desconstruir a sua ordem do passado, suas prisões internas, que precisa desconstruir os padrões que já não estão agregando mais para o aqui e agora, para uma nova realidade mundana, social, mas também humana. Na torre proposta pelo tarot de Tote, ele abre uma fenda como se representasse uma boca, e de lá sai o fogo. Não é aquele raio do tarot de Marselha
que seria no século XVI, XVII, chamado de Casa de Deus. Aqui, ele diz que precisamos libertar as prisões internas. E o fogo seria ágil para isso, porque representa a condição humana de não suportar mais as prisões internas. Ele propõe nessa torre fazermos um verdadeiro mergulho simbólico na estrutura humana de repensar a sua vida, se libertando dos padrões e tendo mais liberdade para viver. Isso diferencia de uma instituição proposta pelo Petit Lenormand, uma organização na Carta 19. Aqui, para Tote, para o tarot clássico, você se desorganiza para se libertar. O Sol, carta 31, acompanhada de um as de ouros no tarô do Petit Lenormand, no baralho cigano, representando uma expansão de consciência, onde o as de ouros convida o consulente a reconhecer sua base, sua estrutura de funcionamento. Seja no ganho monetário, seja nos estudos que você vai buscar, seja também na estrutura do elemento terra que você precisa estabilizar. No tarô de Thoth, assim como nos tarôs clássicos, o Sol também tem uma representação da expansão de consciência. Aliás, expansão de consciência é a espiritualidade, que agora revisitada numa forma de pensar mais reflexiva e também mais analítica, conduz o humano a se sentir melhor com ele mesmo. Talvez aqui o Sol do tarô pudesse nos sugerir uniões, nascimento de filhos, não é? Estruturas onde a condição de amar e ser amado estejam visivelmente colocadas em algum lugar que também poderia representar uma sociedade, uma parceria, quem sabe. No Petit Lenormand, este sol ilumina, expande consciência, tira os véus da obscuridade. Mais à frente, a lua. A lua, no tarô, ela tem uma representação de um feminino, né, de uma condição de mulher, que isso se repete em semelhanças com o Petit Lenormand, da sensibilidade. Eu diria que na lua você vai sentir, né? Você coloca os seus sentimentos na perspectiva do que você de fato está conseguindo sentir de você, do mundo, da realidade. O oito de copas desprende essa emoção sofrida, atormentada pelas experiências do passado. Desintegra você desse lugar onde parece doer e convida a se perceber. Na lua, proposta pelo tarot de Thoth, exalta o feminino em todos os seus aspectos. A geometria da carta quer lembrar a parte genital, o símbolo da genital de uma mulher. E a combinação do arcano 18 com o arcano 15, do feminino e o masculino, dão vida ao Sol, que seria o filho do arcano 15 e do arcano 18, o encontro do feminino com o masculino, que gera essa terceira essência em uma expansão de consciência. A lua do Petit Lenormand nos leva a algumas mudanças tímidas, ou seja, nada tão aparente. Mas, por exemplo, contextos mais obscuros são muito mais vistos numa lua representada pelo tarot do que pelo Petit Lenormand. Talvez no Petit Lenormand você se liberta mais com suas emoções. E no tarot você tem que mergulhar mais no que está oculto do seu ser, que provavelmente seja o seu inconsciente. Ainda antes de concluir a minha fala, eu acho que ainda tem mais um tempinho. Eu gostaria de lembrá-los que, seja no Petit Lenormand,
seja no tarô, seja nos baralhos, hoje muito editados, baralhos de entidades, ou seja em qualquer outra proposta oracular, toda essa compreensão simbólica, ela vai ser possível mediante a dois aspectos fundamentais. Primeiro deles, acolhimento. Quando nós estamos se propondo a uma mancia, o nosso cliente é um humano, é uma pessoa, é um homem, é uma mulher, é alguém, independente do gênero que se identifica. O acolhimento se faz necessário. Conhecer da simbologia e da metodologia é responsabilidade técnica e teórica do cartomante e do taromante. Mas acolhimento é condição humana. Segundo aspecto, não menos importante, a escuta. O cartomante ou o taromante que fala incansavelmente, sem dar oportunidade de fala, de voz ao seu consulente, ele está cometendo um equívoco. E digo mais, ele está entrando naquelas escolas antigas do passado, onde o cartomante e o taromante precisava ser determinista, fatalista. Não fale nada, tudo vou lhe dizer, e começa a tecer o rosário das lamentações, com as muitas fatalidades. Eles ainda estão em voga, como se diz no Nordeste hoje, ou seja, alguns ainda persistem com essa metodologia equivocada e escassa de conhecimento. O determinismo e o fatalismo não são condições operacionais de um cartomante, de uma cartomante ou de uma taromante. A escuta, o acolhimento, dentro de um conjunto da ópera, metodologicamente estruturada e simbolicamente em um repertório preocupado no estudo, leva você a ser um cartomante ou uma cartomante preocupada com a responsabilidade da informação, da orientação, da reflexão e do processo analítico que você estará propondo ao seu consulente. Numa consulta oracular, precisamos ser inclusivos. E a inclusão se dá em respeito à dor e ao sofrimento do outro. Assim como não cabe a um cartomante nem um taromante julgar as condições trazidas e relacionadas pelo consulente. Essa fala aqui, eu acho ela pertinente e necessária para podermos atualizar um pouco mais o nosso repertório em preocupações com os estudos, mas também com os aspectos filosóficos do humano. Ao falarmos desta maneira, provavelmente estaremos sim imbuídos a uma nova era, mas não uma nova era mistificada pela opressão fatalista do adivinho, mas uma nova era que inclui no repertório da cartomancia e da taromancia o conhecimento de si. Ao fazer isso, nós estamos aqui no Centro Cultural Esotérico se propondo ao que eu falei no início, a formação. A formação de um taromante, de uma cartomante, de um numerólogo, na Gaia, de um astrólogo, de uma astróloga. Porque nós temos uma proposta com o conhecimento e com o humano. Então, nós temos uma proposta inclusiva. O conhecimento, ele é a única porta possível, dentro dos meios oraculares, de tornar cartomante profissional e, assim como o consulente, integrativos de uma escola, de um conhecimento e de muitos saberes. Portanto, meus amigos e minhas amigas, eu convido a todos a continuarmos
nessa jornada do mundo dos oráculos, pavimentando a estrada onde todos nós estamos no mesmo lugar, buscando das mesmas fontes, mas estamos sim nos diferenciando daqueles que propõem apenas propostas rasas e equívocas, enquanto a estabelecer um olhar mais humano e, sobretudo, mais inclusivo. Tarô para todos, baralho Petit Lenormand para todos, mas, sobretudo, para nós que defendemos alguma causa. Como eu digo nas minhas aulas, beijo para quem for do beijo, abraço para quem é do abraço. Ô, José Roberval, que lindo a finalização da sua palestra. Bom, inclusive sua palestra, né? Maravilhosa, né? É interessante que eu estava aqui fazendo algumas anotações até, não só sobre a sua palestra, porque eu aprendo sempre, né? Cada vez a gente aprende, a gente tem que estar aberto ao aprendizado. Nunca a gente sabe, a gente pode falar que sabe tudo, muito pelo contrário, a gente sabe pouco e a gente está sempre aberto a aprender mais. E aí eu estava aqui pensando, né, meditando aqui durante a sua palestra, né, pensando, refletindo, da diferença realmente dessas pessoas curiosas que vêm somente com palavras ou frases prontas, né, ou frases já com aquelas palavras-chave, etc., de um profissional. Então, quando a gente fala que a gente é profissional em alguma coisa, eu acho que a gente tem realmente que ter uma dedicação, né? E o que que é dedicação? Dedicação é estudo, é o que você acabou de apresentar. Não só falar sobre o tarot de Tote, mas falar sobre a origem, falar sobre os princípios, não só falar sobre um baralho Petit Lenormand, mas também trazer a história, quem trouxe, quem desenhou, quem pensou, né? E em que momento foi pensado também, né? Que é o que você estava falando lá na França, urbano, mas também rural. Então, a gente também tem que ter essa dimensão de saber qual foi o momento também que foi pensado, que foi desenhado, né? Nós temos essa simbologia, a gente atualiza essa simbologia, sim, mas em que momento ele foi desenhado, né? Como foi pensado, né? A gente estava até comentando um pouquinho sobre isso antes da sua palestra, a gente estava conversando sobre isso. Mas, gente, a diferença entre uma pessoa curiosa ou uma pessoa que vem com palavras rasas ou que venha com frases já mais ou menos aquilo que você quer escutar, o que você quer saber de um profissional. Eu acho que nós temos aqui, né, e desde do início do nosso encontro aqui dessa oracular, a gente está podendo ver realmente a dimensão de conhecimento das pessoas. Eu acho que a gente tem que buscar isso, né? Não ficar somente com aquilo que você quer escutar, ou com aquilo que você quer saber, ou aquela limitação. Não, a gente pode, né? Como a gente até falou na primeira palestra, né? Quais são os nossos talentos? Os nossos talentos podem ser expandidos sempre, né? Mas assim, agradeço muitíssimo mesmo. Diga. Luísa, hoje de manhã, hoje na sua palestra pela manhã com o João, eu até comentei isso com você, mas vale a pena comentar para os colegas. Vocês falaram sobre a questão do estudioso, a pessoa que pesquisa, e também aquela pessoa que atende, que tem a Que atende. prática, né? Isso faz muito, Muita essa diferença. união da pesquisa do estudo com a prática oracular faz a diferença, né? A estrutura clínica do oraculista é o atendimento. E essa experiência, quando a gente pensa na zona urbana e rural, como foi que ele pensou esse baralho, é Uhum. porque eu, você e a maioria dos oraculistas, a gente atende pessoas do mundo inteiro. Se eu não tiver uma visão de mundo, eu vou repetir significados. E o Sim. oraculista ele não pode repetir significados, porque lá já tem um livro para dizer coisas. Palavras-chave e frases prontas, né? Tem que interpretar. Então foi muito pertinente. Quando o Rony falou de manhã na palestra dele que a magia é para ele, é para o nosso eu, é parte para nós, está afirmando a condição do humano, enquanto autoconhecimento. Sim. Era essa colocação que eu queria Essa é a enaltecer. grande magia, né? Essa é a grande Essa é a magia, grande você magia. ter o autoconhecimento e saber realmente como é que é o teu funcionamento. Essa é a grande magia, né?
que esse E muito obrigado a vocês todos por permitir esse espaço de fala, não só para mim, mas para todos aqueles que já passaram e estão passando hoje. É o quarto evento, eu estou no quarto evento, inclusive, participando. e vai estar Muito em obrigado. todos. Eu não posso largar, gente. Como é que eu vou largar? Posso largar? Não Muito posso obrigado. largar a tua mão. Enquanto você falava, tinha palmas, Cici mandou coraçãozinho, sei mais quem mandou palminha. É isso mesmo, é isso mesmo. Gente, só lembrando que José Roberval é professor aqui do Centro Cultural Esotérico, que é esse departamento da GA Escola de Astrologia. No segundo semestre, estaremos aqui firme e fortes de novo com os nossos cursos. José Roberval à frente da numerologia, baralho cigano, que é o Petit Lenormand, tarot de Crawler ou tarot de Tote, né? E ele está terminando agora uma oficina de mitologia de orixás, né? Mas provavelmente as oficinas desse próximo semestre vão ser mais práticas, né? Vai ser dentro dessa questão das práticas, dos naipes, né? Isso. E vai Naipes e ser. numerologia. É. Quem quiser, entra lá no site Centro Cultural Esotérico, vai ter todas as informações. Talvez não estejam ainda disponíveis agora, que nós estamos elaborando o calendário, mas em breve tudo vai estar lá disponível, contado, acertado, datado e assim por diante. Meu querido amigo, muito obrigado por mais essa palestra, mais essa aula, né? A gente está tendo aqui só aulas, né? Cada hora que a gente escuta alguém, e eu quero realmente que as pessoas entendam que a gente precisa se dedicar àquilo que a gente tem interesse. Isso, lógico, se a gente quiser, senão você fica no raso, você fica no básico, e tudo bem também. Escolhas são escolhas, né? Tudo, É tudo na isso. vida, por isso que tem o enamorado no tarô, né? Para a gente fazer escolhas, correto? Façamos. Como a representação do tarô é vida, também está lá as nossas escolhas. Muitíssimo obrigado. A gente vai dar aquele tempinho para a gente tomar água, tomar aquele cafezinho, porque Cici Lima já está aqui na minha frente e a próxima pessoa a fazer a nossa palestra, a fazer mais uma palestra, que vai ser às 16h30. Então, 16h30, estaremos aqui, eu e Cici, junto com vocês, tá bom? E tomar um cafezinho, respirar um pouquinho, e 16h30 a gente dá continuidade, tá bom? Ótimo. Obrigado, gente. Até mais. Obrigado, José Roberval.